Nós vamos começar também o nosso estudo bíblico. Nossa reunião de oração tem a duração até às 20 horas e logo em seguida a gente começa o nosso estudo bíblico. Então, quem não ganhou ainda os símbolos de fé, nós temos ali, naquela mesinha ali, né, você já pode pegar o seu, viu, de presente. E nós vamos tratar hoje, terminar aquele estudo sobre a Trindade, falamos na semana passada, e hoje vamos entrar na pergunta 7 do breve catecismo e na 8, vamos falar sobre os decretos de Deus. Então, continuando o estudo da semana passada, estávamos falando sobre a Trindade e vimos que, primeiramente, esse nome é um conceito, né? Nós não temos o nome Trindade na Bíblia. Apesar de não termos o nome Trindade na Bíblia, a Trindade é bíblica, porque por todas as Escrituras, né, nós temos a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não temos dúvidas quanto a isso. Vimos isso na semana passada. Algumas correntes, hoje, e antigamente também, se levantaram contra a doutrina da Trindade, né? Nós começamos a falar na semana passada. Hoje ainda nós temos uma corrente unitarista, unitariana, que defende apenas uma pessoa, né? Os testemunhos de Jeová seguem essa linha e alguns também seguem essa linha. Quem segue a linha de uma só pessoa na Trindade não pode ser considerada cristão. Então, para ser considerado cristão, e até no domingo nós chegamos a falar sobre isso, é uma doutrina essencial para ser considerado cristão, a doutrina da Trindade. Então, se alguém que não crê na Trindade, esse alguém nem cristão é uma outra coisa, né? Faz parte de uma seita, mas não se enquadra no cristianismo, porque até católicos romanos creem na Trindade. Então, essa é uma doutrina aceita por todos os cristãos. E as confissões, os credos salientam essa doutrina. Então, quando a gente chega nos nossos dias e tem essa base sólida do passado, né, credos, confissões, que definiram a Trindade, foram anos, irmãos, e séculos de debate. Então, se há alguém hoje com dúvidas sobre a doutrina da Trindade, só dá uma olhada nos credos, nas confissões, está bem escrito, bem embasado na Bíblia, e muitos teólogos discutiram ao longo da história sobre isso. Então, esse é um tema vencido na história da teologia, porque nós cremos no só das Escrituras, sim, somente as Escrituras, e também aceitamos a boa história da teologia ao longo dos séculos. A mesma coisa que uma pessoa que sabe fazer uma receita de bolo, né? Essa é uma receita que já vem há muito tempo. Você pode substituir algum outro ingrediente, mas quando descobriram, né, e fizeram um bolo pela primeira vez, os princípios permanecem. Assim também, na teologia, nós estamos hoje andando sobre ombros de gigantes, pessoas que trabalharam arduamente para que hoje esses conceitos estivessem bem presentes conosco. Então, essa é o fechamento do estudo da semana passada. E então nós começaremos na pergunta 7, hoje do breve catecismo, o que são os decretos de Deus? E eu vou ler a pergunta e os irmãos vão ler então a resposta para mim. Pergunta 7, o que são os decretos de Deus? Podem responder. Então, os decretos de Deus são o seu eterno propósito. Em certo sentido, irmãos, eterno é só Deus. Nós trabalhamos um pouco disso. Por quê? Porque eternidade, conceito de eternidade é aquele que não tem começo nem fim. Eterno. Agora, tudo que passa
a existir, não seria propriamente eterno, né? Então, eternidade, essa palavra eterno, especificamente, nós podemos dizer que Deus é eterno. E todas as obras fora da Trindade tiveram um começo, inclusive os seus decretos. A confissão chama de decretos eternos no sentido que não tem fim. São decretos que não têm duração, não têm período de validade. Então é necessário que a gente tenha em mente que essa palavra eterno foi usada, mas qual sentido só Deus é eterno? Deus não tem princípio nem fim. Entretanto, todas as coisas que Deus criou, inclusive os seus decretos, tiveram um princípio. Na história Ele resolveu decretar, né? Então é algo dentro da história, isso aconteceu. A gente diz eterno por conta de vir antes da existência de certas coisas, né? Mas tudo fora da Trindade são obras que tiveram um princípio, exceto o próprio Deus, que Ele não tem princípio nem fim. Então vamos ler alguns textos bíblicos para confirmar essa ideia. Primeiro é Romanos 11:36. Vamos lá, vamos ler todos juntos? Romanos 11:36. Leiamos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então, comentando novamente o eterno. A glória eternamente aqui tem qual sentido? Que nunca se acabará. É uma glória para sempre. Então, nós tributamos glória a Deus e sempre tributaremos. E toda a criação manifesta e reconhece esse Deus. Outro texto, Efésios capítulo 1, do 4 ao 6. Esse nós lemos no domingo também, porque falamos de predestinação. Efésios capítulo 1, do 4 ao 6. Quem achou pode ler bem alto aí para nós. Efésios 1, isso. Até o 6. Isso. Então veja aí como está bem claro. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então esses decretos de Deus foram feitos antes que houvesse mundo, né? Mas já indica tempo. Deus, quando nós pensamos em Deus, Deus não está nessa esfera temporal, né, de tempo, quando passou a existir. Nós não temos essa esfera temporal para Deus. Já todas as coisas fora de Deus estão dentro de esfera temporal. Então, quando Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Isso é interessante pensarmos, né? Então, eterno no sentido de sem princípio nem fim, somente Deus. As outras coisas têm longa duração ou estão no tempo. Então, os decretos de Deus são seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade. Olha o que diz aí. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, veja como o catecismo está usando as palavras da Escritura, né? Então, os autores dos símbolos de fé não criaram isso aqui, somente fizeram a pergunta e vamos ver o que a Escritura tem a nos dizer. Então, nós estamos trabalhando aqui com os resumos principais das doutrinas bíblicas. Então, Ele preordenou tudo o que acontece. Então, pensando na eternidade de Deus, pensando na soberania de Deus
que nós falamos. Tudo está dentro do seu controle. Então, os decretos de Deus têm a ver com o seu domínio sobre todas as coisas, e ele não é enganado nem por Satanás, nem por ninguém, porque tudo o que acontece está dentro do propósito de Deus. Quando nós oramos assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós estamos pedindo? Nós falamos da vontade revelada de Deus na Bíblia e da vontade secreta de Deus, ou seja, o que tiver de ser, será. Então é desta vontade que nós estamos falando, o decreto de Deus. Deus tem um plano, e esse plano não será frustrado, porque jamais os decretos de Deus podem ser frustrados. O que Ele decretou se cumpre, né? Diferente de várias leis, né? Às vezes o Congresso aprova uma lei, agora tem a lei tal, mas não pega, né? Até está aprovada, mas não pega, ou então quem poderia fazer a lei ser aplicada não se aplica, aí alguém deixa para lá. Então é alguém que quer dar uma lei, mas não tem força para que essa lei seja cumprida. Isso acontece, né, com as leis dos homens, mas não pode acontecer com a lei de Deus, porque aquilo que Ele decreta necessariamente acontece, porque se não acontecesse, Ele não seria Deus, né? Então Ele tem todo o poder para fazer com que tudo que Ele decretou acontecesse, diferente do homem, né? O homem pode fazer planos, diz a Bíblia, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então pode ser que eu prometa para a Helena: olha, amanhã eu vou levar aí um brownie para a Débora, porque eu estou fazendo um brownie, eu, a Paulino, Demétrios. Mas chega amanhã, cai um toró em Anápolis, a chuva muito forte, e eu falo assim: ô Helena, alagou tudo, eu estou até com medo de sair de casa. Então o brownie está aqui, mas infelizmente não tenho condições de chegar até você, né? Ou seja, eu queria, né, mas eu não tive as condições necessárias para executar o meu plano. Deus tem todas as condições para executar os seus planos, porque tudo está nas suas mãos. Ele é todo poderoso. Então não existe nada que Ele diga assim: não, isso daqui eu não consigo fazer. E outras circunstâncias estão também na mão dEle. Então tudo coopera para que a vontade de Deus seja cumprida cabalmente. Às vezes nós não temos poder para cumprir, às vezes nós não temos o controle das circunstâncias para cumprir. E Deus, Ele tem todo o poder para cumprir os seus decretos e tem o domínio de todas as circunstâncias para que seus decretos sejam cumpridos. Por isso, nada pode frustrar aquele que detém o domínio de todas as coisas. Então, necessariamente, o que tiver de acontecer, dentro do decreto de Deus, vai acontecer. Alguma dúvida até aí, irmãos? Essa é só a introdução do nosso assunto. Sim, Helenice. Então, é um decreto, né? Criação, queda, redenção e consumação. Aí quando a gente pensa assim, mas como é que isso faz parte dos planos de Deus, né? Na redenção, Deus é ainda mais glorificado do que na criação. Então, a queda, Deus é o autor do pecado? Não. Quem pecou foi Adão, né? Mas nada foge aos decretos de Deus. Deus não foi enganado ali, né? Não há ato que não esteja dentro desse plano soberano, porque senão não seria um decreto, não seria a soberania absoluta de Deus. Mas a gente sempre ressalta, né, que o autor do pecado sempre é o homem. Então foi Adão quem escolheu pecar, mas estava dentro dos propósitos de Deus. Eu até falei aqui, falamos sobre, foi um estudo sobre eleições, por exemplo, né? Mas e se num certo país por aí, né, as eleições são fraudadas? É vontade de Deus ou não? Vamos supor que
na Nicarágua aconteça uma eleição e seja tudo fraude, né? Fizeram, roubaram nas urnas, vamos supor que isso aconteça. É da vontade de Deus? Nós temos a vontade preceptiva, que são os conceitos revelados na Bíblia, né? Então, é claro que a Bíblia diz não furtarás. Então, eu não posso roubar votos de um para o outro, né? Então, vontade de Deus? Não, Deus não quer que isso aconteça. Mas é da vontade de Deus decretiva? Sim, porque nada acontece se não for o decreto de Deus. Então, até nisso, é a mão de Deus, às vezes até para fazer o povo estar ali sob esse jugo por um período, né? Então, quando a gente pensa assim, o que está debaixo do controle de Deus? Todas as coisas, né? Se você tem esse prefeito hoje, foi Deus que colocou. Se tem esse governador, foi Deus quem colocou. O presidente, foi Deus quem colocou. Os embaixadores, e por aí, né, vai deputados, senadores e outros também. Certo? Sim. Uma excelente pergunta. Uma das coisas mais importantes para a gente entender a soberania de Deus é justamente a oração, né? Tanto que Calvino escreve mais sobre oração do que sobre predestinação. Então, é uma coisa interessante. Como que a gente não fica apático diante disso? Porque nós devemos nos humilhar mais. É necessário que nós entendamos que nós somos os homens, né? E Deus está no trono. Então, com a cultura da nossa época, nós temos a tendência de nos endeusar, né? Mas por que isso? Porque eu sei que o pai sempre sabe o que é melhor para o filho, né? E esse pai que nós temos sabe o que é melhor para todos nós. Então, diante disso, nós confiamos nos decretos de Deus e nos humilhamos dizendo: Senhor, estou nas tuas mãos, né? Ao mesmo tempo, nós confiamos. Se algo está acontecendo, também estou nas tuas mãos. Porque quando a gente olha, por exemplo, para as tribulações que nós passamos, a gente tem uma visão curta da história, né? Eu só consigo enxergar até aqui. Mas Deus enxerga até lá atrás, até lá onde está o Luiz, né? Muito mais. Então, quando a gente olha só para esse curto espaço de tempo, né, as minhas tribulações aqui, eu não consigo vislumbrar todo o propósito. Por isso que eu gosto muito daquela música do Estênio Márcio, Tapeceiro, né? Porque Deus vai tecendo, e eu não sei por que Ele faz, né? Mas eu sei que Ele faz. E eu sei que no final vai dar tudo certo. Então, aquelas palavras de Jesus, né? Tem de bom ânimo, né? Lá em João 14, olha só o que ele diz, lá bem no início, João 14. Essa é uma promessa que vai dar tudo certo. Ele diz assim, ó, os discípulos estavam perturbados, porque já sabiam que Jesus sairia. Já sabiam que Jesus iria para o Pai. No 36, no 13:36, né? Simão Pedro diz assim: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida, né? Pedro falava primeiro, depois que ele pensava. Claro que ele não faria isso, porque ele negou Jesus, né? Porque ele já sabia, Jesus já estava mostrando que iria para a cruz, que ele iria passar por isso, né?
Jesus disse aqui: darás a vida por mim? Em verdade, verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E aí Jesus continua dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo, em outras palavras, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? E quem fala isso é Jesus. Então, quando nós recebemos essa palavra de Jesus, né, e pensamos no curso da nossa vida, nós temos que acalmar o nosso coração, porque Ele sabe do que vai acontecer, nós não sabemos. Então, para nós deve ser motivo de mais oração, porque nós precisamos nos humilhar como homens diante da presença de Deus, depender dEle, porque se eu soubesse o que vai acontecer amanhã, talvez eu tentaria agir de alguma forma diferente e tal, mas isso está na mão de Deus, está na mão do Senhor. E isso nos deve encher de fervor também, porque está na mão de Deus, justamente por isso, né? Então, o mundo não está desgovernado, vai ter um fim, e já foi decretado por Deus, né? Os criminosos não ficarão impunes, os pecados daqueles que se levantaram contra a igreja de Cristo não ficarão sem punição, a justiça não ficará sem ser executada. Então, quando a gente pensa nisso, nesse controle de Deus, isso nos consola, mesmo em meio a situações difíceis, né? Porque estamos nas mãos de Deus, né? Então, isso nos deve nos fazer humilhar, né? Senhor, me ajuda a entender que o Senhor é Deus, eu sou pó, e me fazer também confiar, estou nas suas mãos. Sim. Se eu não obedeço, essa vontade, para mim, que é a vontade revelada de Deus, não é cumprida. A vontade decretada de Deus vai ser cumprida de qualquer maneira. Cristo, ele conhecia a vontade revelada de Deus, a vontade decretada de Deus. No entanto, ele foi um homem de oração. Tanto é quando ele ora, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que não podia, mas faça a tua vontade, não a minha. Então, o que acontece? É que nós conhecemos só esse aqui, as nossas orações devem ser usadas como a palavra de Deus, como a vontade revelada dele, baseada nessa vontade. Agora, nós não sabemos, por isso nós oramos pelos enfermos. Não sabemos qual o propósito de Deus, né, na enfermidade de uma pessoa. Se vai, às vezes, ela não vai ser curada, mas vai ser benefício para a família. Ou seja, os propósitos, os decretos que são ocultos de nós, os propósitos de Deus vão ser cumpridos, mesmo a nossa oração sendo respondida da maneira que a gente gostaria ou não, mas os propósitos deles vão ser sempre cumpridos. Por isso nós devemos orar, pregar, porque é o que a Bíblia nos manda, a vontade revelada dele falando sobre isso. E a oração é esse esvaziamento, né? Então, na oração, nós mostramos a nossa dependência, mostramos a nossa confiança em Deus, e a cada vez mais nós confiamos na sua palavra, né? Então, quanto mais oração, é melhor para nós. Nós não vamos contribuir em algum sentido como se a glória de Deus fosse aumentada ou diminuída, né? Mas para nós fará toda a diferença, né? Por isso que Jesus, o presbítero Joel lembrou muito bem, é o homem de oração, porque oração é coisa de homens, oração é coisa de pessoas que dependem de Deus, e o ato de independência é não orar, né? Então nós temos que sempre orar, buscar a Deus, reconhecer quem Ele é, depender, né, nos humilhar diante da sua vontade. E a oração vai nos ajudar também
a pecar menos, e assim nós vamos cumprir a vontade revelada. Porque se nós orássemos mais, com certeza nós íamos pensar 2 vezes antes de cometer algum pecado, né? Então a oração serve como essa forma de dependência, de reconhecimento a Deus, de diminuição da nossa ansiedade. A oração é um remédio. Então, quando nós oramos, nós estamos diminuindo os anseios do nosso coração e depositando nas mãos de quem pode. Mesma coisa se você estiver com um peso, né, na mão e está difícil, estou segurando um peso. Quando você entrega o peso para outra pessoa, você vai, ainda bem que você veio me ajudar. Então a oração é isso, você passa o peso para Deus. Eu não vou segurar isso sozinho. Toma, Senhor. Eu lanço sobre Ti, né, a minha ansiedade, meus anseios, o que eu estou passando, e Ele nos alivia, né, Ele refrigera a nossa alma. Então, são benefícios da oração. Então, como nós precisamos orar mais, né? Isso é muito importante mesmo. E aí é que nós aprendemos sobre os decretos e a oração. Em Atos 2:23, o que nós lemos lá? Quem pode ler para nós? Atos 2:23. Esse texto é muito interessante, né? É mais um que mostra soberania divina e responsabilidade humana. Olha só. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Por que Cristo morreu? Porque Deus quis. Né? Estava nos decretos de Deus, já era a vontade de Deus. Mas olha o que diz: vós o matastes. Responsabilidade humana. Então a Bíblia afirma os dois: soberania divina, responsabilidade humana. Vós o matastes. Sim, Felipe. Isso mesmo. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. O verso 27 fala que Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios de Israel, se ajuntaram contra Jesus Cristo, né? Sim, 27. Isso mesmo. Então, é mais um texto que prova isso. Soberania de Deus, responsabilidade humana, né? E como é que Deus cumpre os seus decretos? Ele através de nós, né? Os meios Ele usa. Então, tudo está nas mãos do nosso Deus. Não estamos num barco à deriva, né? E agora? O piloto sumiu. Tem vários filmes assim, cadê o piloto sumiu do trem, do ônibus, não sei o que, do avião, né? Mas nós não estamos num navio desgovernado, estamos num navio que está seguindo o seu curso. E, como a palavra de Deus já revelou, está nas últimas milhas. Estamos chegando, estamos nos últimos dias, estamos nos aproximando. Então, o curso da história está na mão de Deus. Dúvidas até aí? Esse é um assunto muito importante, gera dúvidas. Se você tiver dúvidas, pode perguntar, e nós respondemos com a graça de Deus. Outro texto aqui, Atos 17:26. Olha só, Atos 17:26. Então, é o que Deus fez, né? E também, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da habitação. Jesus também veio na plenitude dos tempos. Então, veja como é o governo de Deus.
E se a gente for estudar um pouco sobre a plenitude dos tempos, vários acontecimentos que estavam na época de Jesus serviram ao propósito de Deus no anúncio do Evangelho. Por exemplo, a língua grega, né, era o inglês da época. O koiné era muito popular. Então, olha só em que contexto ele veio, numa língua que poderia facilitar a expansão. As estradas romanas, comércio para todo lado. Então, tudo isso, Jesus veio justamente num momento onde todo mundo, através dali, poderia conhecer o Evangelho. Quem fez isso? O nosso Deus, né? Então, é aquela história de Deus preparar todo o caminho, né? Assim como João Batista fez, né? Na profecia, aplanem o caminho, né? Para a vinda do Salvador, né? Então, é tirar as pedras, é tirar aquilo que atrapalha para que o rei passasse. João Batista foi o arauto, aquele que vinha antes do rei. Lá vem o rei. E Jesus é o rei que vem, né? Então, João Batista veio antes preparando o caminho, aplanando, para que na hora que o rei passasse, a verdade fosse anunciada. Mais outro texto, irmãos, João 21, 19, o que diz lá? Quem achou pode ler para nós. Então, Jesus já sabia, né? Já sabia. A história estava cumprida, a história estava predestinada. Mais uma vez, nós vemos o domínio, o entendimento de Jesus sobre os eventos que já estavam decretados por Deus. Outro texto aqui, Atos 13, 48, voltamos para Atos 13, 48 agora. Quem achou pode ler. Então, alguém poderia ler só uma primeira parte do versículo e falar assim, está vendo? Os gentios ouviram e regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Joia, eles ouviram e isso foi maravilhoso aos ouvidos deles. Por quê? O que diz a segunda parte do versículo? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então é bem claro, né? É bem claro essas questões na Bíblia, que não são só do Novo Testamento, como nós já falamos. Desde o Antigo Testamento vemos Deus com a sua escolha. Ele aceitou a oferta de Abel e não de Caim. 7, né? Sem Cã, Jafé, Sem, né? Então, Abraão, Isaac, Jacó e não Esaú. Então, você vê a linhagem escolhida desde sempre. Então, não é um assunto novo. Se a gente olha desde o Antigo Testamento, é sempre um povo escolhido. Essa revelação e Deus e o seu povo, essa história vai sendo desenvolvida até a chegada de Cristo. E assim, agora o povo de Deus não está limitado mais a uma nação, mas todos que confessam Jesus Cristo fazem parte desse povo, esse grande povo que está espalhado, não fixo mais num local, mas espalhado por todos os lugares do mundo. A Igreja Católica, né, está estabelecida. Católica por quê? Porque é universal, né? Hoje em dia é até difícil, a gente vai estudar o credo apostólico, né? Aí chega na parte, creio na Santa Igreja Católica. Não, vamos mudar para universal, mas está difícil, vamos mudar para mundial. Está difícil. Se a gente pensar na denominação, fica global, aí você lembra da Rede Globo. Fica complicado ter um nome. Então, vamos deixar universal mesmo, ou católica, e definir sempre o que é, né? Irmãos, vamos para a pergunta 8. Eu vou ler a pergunta e os irmãos podem ler a resposta. Como Deus executa os seus decretos? Isso.
E aí nós vamos pegar também a confissão de fé. Abra aí. Confissão de fé de Westminster. Você vai abrir no capítulo 9. É o capítulo 3. Capítulo 3. E aqui nós vamos definir melhor essa doutrina dos decretos. Olha só, primeiro parágrafo aí, confissão de fé, capítulo 3. Desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livremente e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, essa é a definição de decretos que nós tratamos no breve catecismo. E aí, o que nós falamos também? Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, em vez disso é estabelecida. Então, isso é também fundamental, né? Existe a liberdade, a responsabilidade humana, e existe a soberania de Deus, os seus decretos eternos. Isso aí é afirmado na Escritura, né? Quem é o autor do pecado? É o homem. Se a gente for lá em Tiago, abre aí sua Bíblia, Tiago capítulo 1, vamos conferir. Tiago 1, a partir do 12 até o 15, quem pode ler para nós? Tiago 1, do 12 ao 15. Isso. Então aqui nós estamos à prova de que ninguém é tentado por Deus. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. A tentação de Jesus, por exemplo, não foi segundo a cobiça dele, porque ele não tinha cobiça nele. Ele foi tentado segundo as suas fraquezas. Então as suas fraquezas têm a ver com a sua necessidade, a sua natureza humana. Fraqueza não com relação ao pecado, mas ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer, né? E aí a tentação é para ele violar a lei de Deus, não com algo do pecado, mas com uma necessidade básica que ele tem, né? que ele possui. Então Jesus não tinha essa cobiça como nós temos no nosso coração, e cada um é tentado segundo a própria cobiça, né? E Deus não pode tentar ninguém, até porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então cada um é tentado segundo o seu próprio, sua própria inclinação pecaminosa. E às vezes a gente fala assim, mas o fulano de tal é assim, né? Ou o Beltrano é assim. Mas quando a gente pensa um pouquinho sobre a doutrina do pecado, lá nas obras da carne, cada um é inclinado a determinada obra da carne. Então, pode ser que o pecado do seu irmão não seja o mesmo que o seu, mas você tem uma inclinação para tal área também. Então, cabe a você identificar quais são as suas inclinações pecaminosas e cuidar disso, né? Cada um de nós temos os pecados, as inclinações que nos levam a pecar de acordo com cada um aí. Diferente do fruto do Espírito, que todos temos o conjunto do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz. Porque senão, eu falaria assim, não, eu tenho amor, a Helena tem alegria, o Luiz Felipe tem paz. Não, o fruto do Espírito todo crente possui, o conjunto do fruto do Espírito. Só que obras da carne, aí cada um tem uma tendência, né? Uns nos pecados sexuais, outros nos pecados de idolatria, outros nos pecados de inimizade, né? Ou contra o próximo, outros contra si mesmo,
né? Então, você tem tipos de pecado e cabe a você identificar onde é a área que você está mais sujeito ou é mais fraco, né? E assim pedir a graça e misericórdia de Deus. Ok, irmãos? Até aí tudo bem? Sim? Provação seria aflição, né? Então vamos pensar o seguinte: uma doença é uma provação, né? É claro que uma provação pode ser transformada numa tentação, de acordo com a sua inclinação pecaminosa, né? E aí nós temos aqueles 3 inimigos: você, né, o diabo e o mundo. E são esses inimigos que nos impulsionam para a tentação, né? Já as aflições vêm de Deus. A gente sabe que a aflição é da mão de Deus, né? Então, se está acontecendo um terremoto em algum lugar, é um fenômeno da natureza. Sim, mas não acontece nada, né? É Deus que está sacudindo lá. Deus está dizendo: opa, estou aqui também, né? Então, as aflições vem de Deus. É um mal adversidade, né? Então, o mal moral, a responsabilidade sempre é nossa, dos nossos inimigos. O mal, a adversidade, vem de Deus. Ele mesmo diz isso aqui, lá em Isaías 45. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Isaías 45. Acho que é isso mesmo. Versículo 7. Olha só o que diz aí. Quem pode ler para nós? Isaías 45, 7. Então, numa leitura assim, superficial, a gente vai falar assim: opa, que isso? Mas ele não está dizendo de mal moral, né? Ele está dizendo: eu que vou suscitar um exército contra vocês. Eu falei para vocês: guardem os meus estatutos. Aí quem que vai fazer o exército? Não, você não faz, mas é ele quem suscita o mal. Que mal é esse? Não é pecado, é adversidade, né? Então, trevas e mal é nesse sentido, mas não de pecado, né? Aí pecado cabe na nossa conta, sim. Uhum. Uhum. Mas a questão é essa mesmo. Foi Deus que decretou? Deus que decretou. E quem que pecou? Foi o infeliz. Ele que fez esse mal, ele que cometeu esse pecado, né? Mas está dentro do decreto de Deus, né? Porque nem uma folha cai da árvore, nem um passarinho morre, nem uma gota de chuva cai, se não for diante do decreto de Deus. Mas o mal é a responsabilidade de quem? É nossa. E lá na frente nós vamos ter a melhor noção dessas coisas, né? Porque hoje, quando a gente fala dessas coisas, né, e de coisas que acontecem, a gente tem uma visão muito curta. O nosso óculos enxerga pouco, mas quando a gente olha lá na frente, às vezes essa criança vai ser uma bênção, né? Vai mudar toda a família, vai ser o presidente do Brasil, né? Vai ser um presidente honesto, né? Já pensou? Né? Então, Deus transforma o mal em bem também. A história de José, né?
os irmãos venderam ele lá, chegaram para o pai com aquela túnica dele bonita, toda embanhada em sangue, aí ó, seu filho. Imagina a tristeza, né? Mas Deus transformou tudo aquilo numa história, né, para salvar o próprio povo e para preservar a linha messiânica. Bebê Joel. Vou voltar um pouquinho lá no que o senhor falou sobre a tentação, Uhum. a tentação externa de Satanás. Jesus Cristo sofreu essa tentação. Uhum. E ele utilizou a necessidade física dele para tentá-lo. E aí o que acontece? A tentação externa de Satanás tem um recado na Bíblia que é um remédio. Uhum. Resistir o diabo e fugirá de nós. A tentação interna nossa, que é a nossa natureza, a nossa inclinação, é aquilo que aconteceu com Caim. 4 de Gênesis diz assim: então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, a vontade, aquela cobiça que Tiago diz lá, o nosso dever é dominar essa cobiça antes de cometer o pecado. Agora, o que acontece? Lá naquele texto, do Roberto Mal, mais falar sobre os irmãos de José lá, que o texto lá do pastor Hebraico fala assim: eles intentaram o mal contra você, mas o intento de Deus foi para o bem. Uhum. Então, achei interessante essa interpretação. Agora, o que acontece? Uma gravidez não desejada tem uma grande responsabilidade de quem cometeu. Uhum. Às vezes até desobedecendo a vontade revelada de Deus. Não sei se a pessoa conhecia se é verdade ou não, mas tem isso. Agora, realmente, o tal grupo pertence a ele e nós temos dificuldades, né? O mundo também, acho que quando o mundo nos tenta, nós temos a palavra de Deus para também resistir a essa tentação. Agora, a mais difícil é essa da nossa natureza, a cobiça do nosso coração. Nosso principal inimigo é eu, né? A gente tem que olhar no espelho e falar assim: ó, eu tô te manjando, né? Eu tô sabendo o que você está querendo. É difícil mesmo. Então, irmãos, é um assunto muito profundo, né, como nós estamos falando, e esse é um assunto que deve nos levar sempre à oração, né, porque nos humilha, né, diante desse Deus tão grandioso. Olha só, então, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Aí no ponto 2 agora, embora Deus... Olha só, Confissão de Fé, capítulo 3, ponto 2. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Por exemplo, Deus me salvou porque Ele viu lá na frente na história que eu ia escolhê-lo. Então, Ele me salvou porque Ele olhou na linha do tempo assim: deixa eu ver se Ele vai fazer alguma coisa. Então, por isso que Deus... Então, Deus não decreta coisa alguma com base em alguma coisa que Ele poderia ter previsto, né? Não, deixa eu ver vamos deixar a vida me levar, né? Deus vai dar corda no mundo. Deixa eu adiantar um pouquinho o tempo. Agora eu vou voltar e vou decretar. Bom, já que eu vi isso que vai acontecer, aí eu vou decretar. Então não é assim. Deus decretou, sem nenhuma presciência, no sentido de que Ele precisou saber o que ia acontecer para que você desse o passo e Ele aí, não, já que Ele vai fazer isso, aí eu vou fazer isso, né? Então tudo está na mão dEle, né? Antes de tudo, Deus quis, né? E isso nos faz pensar novamente que Deus é o único que é eterno, ou seja, Ele está fora da linha do tempo. A noção temporal não pode ser atribuída a Deus.
Então ele não viu que lá no futuro ia acontecer para decretar. Ele simplesmente, por sua vontade, decretou. E o que ele decretou acontece sem que alguma coisa o levasse a fazer isso da nossa parte, né? Então, isso exclui toda glória humana por ter alguma coisa. Nós, por exemplo, nós temos a salvação, isso é uma graça de Deus. Ele não nos escolheu porque ele viu algum mérito em nós. A razão está oculta nele. E isso só nos leva também à adoração, né? Não é por alguma coisa que ele previu que nós iríamos fazer, porque seria mérito nosso. Não é por alguma coisa que alguém iria fazer, mas é pelo que ele fez. Então, faz parte da vontade dele. Vocês entenderam essa parte? São termos um pouco mais complicados, né? Mas quando a gente medita um pouquinho, a gente vê que dá para entender um pouco, né? Crer no que a palavra de Deus está dizendo. Ponto 3 aqui. Depois em casa vocês podem conferir os textos, que o parágrafo é baseado nos textos aí de baixo. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, esse é mais um assunto para a gente tratar, né? A predestinação. Predestinação para a vida é que Deus resolveu usar de misericórdia. Sobre aquela massa de caídos, ele resolveu estender a mão. Predestinação para a morte, essa preordenação, não é que Deus fez assim, estava tudo caindo e fez assim, então continuou caindo, né? Não, ele simplesmente não usou de misericórdia, né? Então, aqueles que se lançaram no pecado, porque o pecado é responsabilidade nossa, Deus é misericordioso e justo, nunca injusto. Porque se ele quisesse mandar todos para o inferno, ele seria justo ou injusto? Justo, né? E se ele quer dessa massa que está indo para o inferno resolver usar de misericórdia, ele é injusto? Não, ele é misericordioso. Então, jamais injusto, sempre justo e misericordioso. Então, quando a gente fala da predestinação, né, para a vida, é exatamente isso. E essa pré-ordenação é que eles estão seguindo o curso que eles mesmos se lançaram, né? A responsabilidade é deles, daqueles que se lançaram para a morte eterna. E aí, olha no ponto 4, diz assim, esses homens e anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular, imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Então, é a redenção definida. Por quem Cristo morreu? Ele morreu por estes. Ele poderia ter morrido por todos? Sim. O sangue dele teria cobertura universal? Sim. Mas o sacrifício de Cristo foi para os eleitos, foi definido. Porque se Cristo morresse por todos, o que deveria acontecer? Todos necessariamente teriam que ser salvos. Jesus não disse lá, eu paguei, está quitado, seu carnê está todo pago aqui. E a pessoa fala assim, mas eu não quero não. Obrigado, mas devolve as dívidas, né? Não tem como. Ou está pago ou está devendo, né? E Cristo pagou, e por quem Cristo pagou, esses são chamados, esses são regenerados, esses são justificados, esses são convertidos, esses são adotados, esses são santificados, esses são glorificados. Então, aquele que começa a boa obra, termina a boa obra. Diferente de nós, às vezes a gente começa uma obra em casa, né? Aí fala assim, depois eu vou terminar. Aí passa um mês, 2, fala assim, puxa vida, eu queria terminar essa obra. A famosa, algumas igrejas, né, experimentam isso, a obra de igreja que nunca termina, né, e começa uma parte, termina outra parte. Muitas igrejas experimentam anos de obras, né, até que aquela obra
esteja pronta, né? Muitas catedrais com anos, né, de tempos para que sejam construídas, mas não é assim nas obras de Deus. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Não tem nada que Ele faz que não chegue ao final. Nenhum plano pode ser frustrado e nenhuma obra pode ficar incompleta. Então, se Ele salvou, Ele vai puxando, né, como naquela corda, Ele amarrou, Ele vai puxando até o final e não desiste, porque Ele não volta atrás na sua palavra. Ele disse, Ele vai cumprir. Ok? E aí, tudo bem? Olha só agora a outra parte aqui, ó. Ponto 5. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor. Novamente, não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. Ou seja, Deus escolheu por ato livre dele. Então, se você está aqui hoje e recebeu Jesus como seu Salvador e ouve essa mensagem de bom grado, é porque Deus resolveu te salvar. Uma vez, falando sobre essas coisas, né, uma irmã começou a chorar assim. Eu falei, o que foi, minha irmã? O que aconteceu? Está na classe de catecúmenos? Aí ela falou assim, pastor, eu não sei se eu sou predestinada, porque eu sou pecadora e agora eu cheguei na igreja e tal. Eu falei, minha irmã, essa é a prova que você é predestinada. Que ninguém tenha um sentimento em relação ao pecado, se não o Espírito Santo não tiver tocado. Então você crê em Jesus como seu Salvador? Eu creio. Você tem certeza que Jesus morreu por você? Eu tenho. Então você tem a salvação. Você só tem essa salvação porque Deus te deu a fé. Então, às vezes as pessoas ficam com medo, né? Mas como é que eu sei que eu sou isso? A certeza da salvação não é algo que vem do dia para a noite. Porque o crente toma ciência disso quando ele está firmado na palavra, né? Então, nem todos os crentes possuem certeza da salvação, mas é necessário nós falarmos. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. João 3,36, o que diz aí? Rapidamente, quem pode ler para nós? João 3,36. O que diz? Então, quem crê no Filho, o que diz aí? Tem a vida eterna. Não é que vai ter, já tem. Se eu creio no Filho, eu tenho a vida eterna. Então, isso é a prova que eu fui chamado, que eu fui convertido, que eu fui justificado, que eu fui adotado. Agora, santificação é uma obra progressiva, né? Nós vamos aos poucos aí na santificação. Próximo ponto aqui, ponto 6. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. São eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. É por isso que, às vezes a gente fica pensando, mas e uma pessoa que se desviou da igreja? O desvio da igreja pode ser temporário, né? Mas a salvação não é perdida, né? Deus não dá salvação e tira. Então, apesar de nós, Ele nos salva. O pastor John MacArthur diz o seguinte: se você pudesse perder a salvação, você perderia.
né? Porque nós temos os nossos pecados, né? Se a gente pudesse perder a salvação, a gente perderia. Mas graças a Deus que a obra que Ele começa, Ele termina. Então, apesar de nós somos salvos. Então, pode ser que aconteça alguma coisa e depois a gente retorne para a igreja, mas ainda assim, o mais importante é, eu sei que eu estou com Cristo e ninguém pode tirar minha salvação, né? Nem homem, nem um ladrão, nem uma circunstância, porque Ele que começou, Ele termina a boa obra. Não depende de mim. É possível que um crente caia, mas também Deus, pela sua graça, o levanta, né? E há casos que a gente não sabe. Há pessoas que a gente fala, às vezes, em leito de hospital, a pessoa está inconsciente, mas o médico fala assim, mas ele está ouvindo. Eu não sei. Quantos a gente não tinha oportunidade, falou, e talvez ali foi Deus que falou com ele, né? E abriu o coração, e ele creu, e foi o momento dele, né? Então nós não podemos dizer assim, fulano foi condenado, né? Mesmo um suicídio, há pessoas que cometem suicídio, e na igreja romana o fato é que não tem salvação, mas nós não sabemos o que levou uma pessoa a pensar em tal coisa. A pessoa pode ter até se arrependido, o que aconteceu antes, né? Então eu não posso dizer porque cometeu suicídio não foi salvo, né? Porque aconteceu isso não foi salvo. Só Deus que sabe quem foi salvo, né? Só Deus que sabe, é o autor da salvação. Então, embora coisas difíceis aconteçam na nossa vida, eu não posso dizer que ninguém foi condenado, né? Categoricamente, porque Deus é o autor da salvação. Sim, meu irmão. Uhum. 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 Se nós não vigiarmos, nós podemos cair em vários pecados, né? Paulo diz o seguinte: aquele que está de pé, olhe para que não caia. E o suicídio é o pecado da autocomiseração. Não é uma pessoa com baixa autoestima, é uma pessoa com muita estima pessoal, né? Então eu me importo tanto comigo mesmo que não me importo com o que está ao redor, né? Então o suicídio tem a ver com isso, né? Então é um pecado do ego, é um pecado do eu. Eu acho que eu não vou fazer diferença no mundo, ninguém precisa de mim. Então são sentimentos que vão sendo levados, e se um crente se desvia da palavra de Deus, né, pode ser que ele abrigue sentimentos, né, no coração, né, ou por algum motivo isso aconteça, mas eu não posso dizer, por conta disso não foi salvo, né? Então eu não posso decretar que alguém morreu, ou alguma coisa, a pessoa estava sob remédios, eu não sei, né? Mas eu não posso dizer que tal pessoa não foi salva. Eu sei que crentes podem cair. Então, nós que estamos aqui, por que nós fazemos parte de uma igreja? Porque eu preciso de você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Né? Então, nós precisamos uns dos outros. Essa questão de isolamento, né? Eu sozinho, eu não fui criado para ficar sozinho. Deus deu para Adão e Eva, e Ele deu para o Filho de Deus um povo. Então você foi criado para fazer parte de um povo. É por isso que o afastamento da igreja é perigoso.
Porque quando a gente está longe dos irmãos, longe da comunhão, longe da palavra, longe desse estímulo às boas obras, nós somos sujeitos a vários outros pecados, que dentro da igreja é mais difícil, né? Mas ainda é possível que isso aconteça. Uhum. Uhum. Sim, é por isso que quanto mais a gente se aproxima da palavra, esse é o sentimento mesmo, né? Mas você tem a história, por exemplo, de Sansão. Ele tirou a própria vida, mas matou todo mundo também, os inimigos de Deus, né? E ele está lá nos heróis, né? Ele está lá em Hebreus. Então a gente vê que não é uma justificativa nunca de que esteja certo, de forma alguma. Mas é o que eu não posso dizer assim, não, porque aconteceu isso, ele não tem salvação. Aí eu não sei, né? Não posso dizer que uma pessoa não tenha salvação por conta disso. Mas um crente no Senhor Jesus Cristo, que persevera na palavra, que está unido aos irmãos, vai se afastar dessas coisas, né? Ele não vai ter esses sentimentos. Por isso é necessário a união. E outros pecados também, né? Jesus veio para perdoar os nossos pecados, né? E esse é um pecado contra si mesmo. Existem pecados contra outros, por exemplo. E uma pessoa que matou alguém, né? Essa pessoa pode ser salva? Eu conheço um pastor, a gente diz assim, ex-assassino, né? Ele matou, mas ele pagou pelos seus crimes aqui e ganhou a Bíblia na cadeia, leu a Bíblia, se converteu, saiu e resolveu ser pastor. Hoje é um pastor presbiteriano, né? Então, assim, eu não posso dizer que fulano não tem salvação por conta disso, mas é claro, isso é muito grave, né? Nós precisamos cuidar de nós, né? Porque cada vez mais nós temos notícias no mundo, né, das igrejas, de coisas que acontecem assim, e pessoas que se desesperaram, né? Então o que Cristo deu para nós, será que não valeu, né? Será que a pessoa não se apropriou daquilo ali? A gente faz várias perguntas, mas a questão é, eu não posso dizer que ele não foi salvo por conta disso. É só isso, né? Só isso. Deixa eu ver se nós temos tempo aqui. Não temos. Acabou o tempo, né? Mas na semana que vem, então a gente continua estudando, falando mais sobre o capítulo 3 aqui da Confissão de Fé, junto das perguntas 7 que nós tratamos e 8. Vamos orar? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus? Sim. O que foi Deus fez pelos homens, Ele não fez pelos anjos. Uhum. Ele não providenciou salvação para os anjos. É verdade. O Espírito Joel está lembrando aqui, né? Só os homens são salvos em Cristo, né? É verdade, é verdade. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Nosso Deus, diante dessas verdades grandiosas da Tua Palavra, nós nos humilhamos, nós reconhecemos, ó Deus, que somos pó, que somos carentes de entendimento, que é só a Tua Palavra que nos direciona, e nós pedimos que o Senhor nos dê sempre humildade diante desses assuntos, que o Senhor nos dê confiança no Senhor, que nós nos apeguemos no Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle das nossas vidas. Ó Deus, não sabemos o que há de acontecer daqui em diante, mas confiamos na Tua mão, o Senhor que dirige a história, que governa todas as coisas, e nós sabemos que há uma vida interminável de comunhão com o Senhor nos aguardando, e que, se for a vontade do Senhor, que esse seja o nosso último dia aqui, nesse ministério terreno que o Senhor nos deu, nós estaremos com o Senhor para sempre, e até
a consumação dos séculos, e sempre, sempre teremos e daremos glória ao Senhor. Por isso te agradecemos por tão grande salvação. Não merecemos, mas aprove o Senhor se revelar, nos resgatar dos nossos pecados, do nosso vil procedimento, nos reconciliar com o Senhor e com um povo que foi criado pelo Senhor, para a glória do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, suplicamos, Senhor, sempre nos dê entendimento da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, ao Seu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.